o Patrick. Mesmo assim, a gente já vê uma evolução nas contratações por parte da diretoria do Goiás, buscando nomes mais qualificados, né, no mercado da bola. Isso sim já faz bastante diferença. Pegando aqui o gol certinho do Patrick, foi ainda na disputa do Campeonato Mineiro, e a sua assistência, pegando aqui direitinho para vocês, 3 na Copa do Brasil e também uma na disputa do Campeonato Mineiro, nessas 50 partidas, né, do Patrick com a camisa do América. Um jogador que já foi especulado aqui no Goiás também, se eu não estiver enganado, em 2017, eu lembro do nome dele ter circulado, né, nas redes sociais para aquela Série B de 2017, acabou que não veio, foi jogado no Vitória na reta final da Série A, e também no ano de 2018, né, 2017 e 2018, aquelas campanhas ali do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, ele acabou ficando no Atlético Mineiro também. Começou ainda a sua trajetória no Criciúma, lá no ano de 2007, fez uma baita temporada no ano de 2008 também, com 41 partidas, um gol marcado, passou no São Caetano, no Cruzeiro e no Benfica, até mesmo foi convocado para a seleção brasileira sub-20, né, no Sul-Americano da categoria lá no ano de 2009, foi titular naquela campanha com a amarelinha. Além disso, jogou no Avaí muito bem no ano de 2010, passou também no Atlético Mineiro em 2011, Ponte Preta, Avaí novamente, Náutico, Coritiba, Sport, onde fez uma boa Série B no final de 2013, em 2014 na primeira divisão com o Sport também 61 jogos no ano, com 11 gols marcados, fazia mais aquela função como lateral direito e até mesmo um ponta direita, né? Marca muitos gols, aparece muito na frente, então essa característica semelhante, né, dos 3 jogadores que estão aí na mira do Goiás. 2015, 16 e até mesmo comecinho de 2017 no Atlético Mineiro, fez boas temporadas, né? Eu lembro sempre dele sendo um jogador importante, decisivo, ia muito até a linha de fundo. Uma boa Série A também com a camisa do Vitória em 2017. Em 2020 fez o mesmo caminho, Atlético Mineiro e no Sport Recife, onde disputou 41 jogos, com 1 gol marcado e 5 assistências. Até verificar, se eu não estiver enganado, ele participou de algumas partidas também com o técnico o Guto Ferreira, né? Então pode ter mais um dedo aí do técnico esmeraldino para a próxima temporada, ajudando na indicação de jogadores. Agora, desde a temporada de 2021, defendeu o América Mineiro no último ano, né? 24 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele que chegou já na metade da Série A, pegando os seus números apenas na primeira divisão, 29 atuações, sendo 24 delas, né, como titular, marcou 1 gol e também deu 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse nome mais experiente, né? O Patrick aí, que tem 33 anos. Não acharia, por exemplo, um nome horroroso, nossa senhora, que cara ruim, não vejo dessa forma, apenas por conta da sua idade, que pelo menos na minha concepção, idade, se o Patrick tivesse, por exemplo, 29 anos, até uns 31, acho que até seria um dos favoritos, né, para chegar nessa lateral direita. Vamos ver o que vai acontecer com cada um dos nomes. Mesmo assim, caso chegue o Patrick, o Léo Gomes, Saravia, estou bem satisfeito com esses nomes interessados aí da diretoria do Goiás. E apesar de ser experiente, o Patrick não tem nenhum histórico, né, de lesões, contusões musculares, nada dentro desse sentido nas suas últimas equipes. Então é outro ponto também da gente avaliar e não julgar apenas pela idade. Esse vídeo de hoje para falar sobre uma informação recente confirmada lá pelo Gelierze Paulo. Muito obrigado, meu parceiro do canal Futebol 62, que garantiu no caso novamente uma procura da diretoria do Goiás com o atacante Janderson. 25 anos de idade, pertence ao Corinthians, estava emprestado ao Grêmio, né, onde disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro. Os seus números em 2022, 40 partidas, 5 gols marcados. Em relação, por exemplo, a essa negociação, a informação lá do Gelierze, ele garantiu que o Corinthians não tem o interesse de ir emprestar ao jogador nesse momento, já que o seu contrato vai até dezembro de 2023. O Corinthians que fez a aquisição dele, por exemplo, lá em 2019, né, do Joinville, aquela quantia da época, confirmando aqui certinho, R$700 mil em 2019, repassou o jogador também para o Atlético Goianiense em 2021 e também em 2020, foi muito bem por lá, e agora nessa última temporada, juntamente com uma dívida, né, por conta do atacante Luan, que deixou o Grêmio e foi para o Corinthians, dessa vez, né, pegando de empréstimo e também deixando um percentual de 20% do Janderson para o Grêmio. Ele não continuará para a próxima temporada, até existiu essa possibilidade de uma renovação automática após a conquista do acesso, né, do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ocorrer, a tendência é que ele reapresente no Corinthians ainda nesta semana, né, que finaliza aí antes ainda do Natal. Não se sabe o futuro do jogador, mas o Corinthians nesse momento não tem o interesse de emprestar o atleta. O Goiás também não pensa em fazer aquisições em definitivo de atletas nesse começo de temporada. Então, segundo o Gelierze, é uma situação parecida, por exemplo, como é do atacante o Guilherme Bissoli, onde o Atlético Paranaense quer vender o atleta, não apareceu nenhum tipo de proposta oficial durante esses dias, e caso, né, tenha que realmente emprestar o jogador, vai dar prioridade primeiramente para os clubes, né, que estiverem em competições melhores, e principalmente uma possibilidade de maior atuação ou até mesmo uma compensação, né, financeira. Eu não acharia um absurdo, por exemplo, o Goiás topar pagar uns 200 mil, 500 mil reais, que seja pelo empréstimo do atacante Janderson, ou até mesmo pagando 100
100% dos seus salários, ainda não consegui verificar qual é essa quantidade, né, dos seus vencimentos. Então essas são as informações. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do atleta, quer vender, né, no caso ele em definitivo, já que pode assinar um pré-contrato a partir do mês de julho dessa temporada de 2023. A tendência é que caso, né, não pinte nenhuma proposta oficial e ele seja repassado para outro clube aqui do futebol brasileiro, a tendência é que ele renove, né, o seu contrato com o Corinthians por pelo menos mais um ano, e aí sim a equipe paulista fazendo esse empréstimo mais seguro para o jogador não assinar um pré-contrato, segundo a lei, né, permite antes de 6 meses de encerrar o seu vínculo, pode sim já fechar um pré-acordo com qualquer outra equipe do futebol mundial. 23 anos de idade apenas, 1,69 m, segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado na casa de 2 milhões de euros, aproximadamente 10 milhões de reais. Acho uma quantia ok, né, se a gente imaginar, obviamente o Goiás não vai pagar tudo isso, mas se o Corinthians possivelmente pintando uma proposta de 4, 5 milhões de reais, acho que vende sim o atacante Janderson. Uma pena que nesta última temporada ele acabou caindo um pouco de rendimento. Se fosse, por exemplo, nos anos de 2020, 2021, onde conseguiu aparecer melhor em uma Série A de Campeonato Brasileiro, possivelmente poderia sair um negócio em definitivo, que pode ser uma boa questão para o Goiás. De fato, o Janderson é o nome dos sonhos, a gente imaginar na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que nenhum é. Acho que se fosse falar assim, olha, Guilherme, quem que você quer, né, para ser o ponta do Goiás que caiba, por exemplo, dentro de uma realidade financeira com um pouquinho mais de esforço? Eu pensaria, por exemplo, no nome como o Wellington Rato, ou até mesmo, por exemplo, o Keno, né, que está de saída do Atlético Mineiro, mas esses nomes são inviáveis. O Janderson, apesar de vir de uma Série B do Campeonato Brasileiro, ele jogou muito bem em 2020 e em 2021 na Série A pelo Atlético, e é esse jogador de grande explosão, né, que faltou no Goiás demais da conta nessa temporada de 2022, e para o ano que vem, com o Guto Ferreira, que também tem esse estilo de jogo mais reativo, mas que busca principalmente inversões das jogadas, trabalhando de um lado, jogando para o outro e colocando na correria, seja dos seus pontas ou até mesmo dos laterais. Esse jogador não pode faltar de forma alguma dentro do planejamento da diretoria esmeraldina. Então, na minha visão, o Janderson, de 23 anos, seria sim uma das peças fundamentais para esse desenho tático. Seguindo aqui com o vídeo, bora falar também sobre os seus números nessa temporada. 40 atuações, 5 gols marcados e outras 2 assistências na Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore. Vou até deixar o mapa aqui aparecendo para vocês. Ele atuou mais como um ponta direita. É destro, 1,69 m, então ele costuma fazer mais essa função pelo lado direito do campo. Mas, por exemplo, no Atlético eu já vi ele arrancar bastante no lado esquerdo. Se eu não me engano, um gol contra o Internacional, fora de casa, Internacional Chapecoense, que ele arranca do lado esquerdo do campo, conduzindo a bola com a direita e marcando gol. Então, em um contra-ataque, eventualmente ele pode sim cair pelo lado esquerdo do campo, mas ali no comecinho das jogadas, no começo da partida também, é um jogador que costuma se posicionar pelo lado direito. Tem uma boa finalização, tanto é que ele marca alguns gols, né, durante a sua carreira, 5 nesse ano, 5 também no ano passado, e boas assistências, foram 2 em 2022 e outras 5 e 4 em 2021 e também em 2020 pelo Atlético, respectivamente. Então, o Janderson, a gente pode imaginar esse jogador de grande habilidade, condução de bola e também, né, arrancando até a linha de fundo, um jogador, por exemplo, parecido com o Apodi, que foi até importante no Goiás na última temporada, no comecinho dela, mas que acabou machucando, não voltando no mesmo ritmo que a gente estava acostumado. Sobre o Janderson ainda, né, falando sobre as suas principais passagens, neste ano de 2022 no Grêmio, 25 partidas na Série B do Brasileirão, sendo apenas 7 delas como titular. Então foi bem mais reserva do que titular lá no Grêmio. 34 minutos apenas de atuação em relação aos seus gols, apenas 2, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, uma média de 0,8 finalizações por cada jogo e uma média de apenas 0,3 chutes certos por jogo. Então participou muito pouco, né, dessa campanha do Grêmio, uma média de 18 toques na bola quando entrava durante as suas partidas. Na temporada passada, em 2021, pelo Atlético, o ano completo, né, 51 partidas, 5 gols marcados e outras 4 assistências, os seus números exclusivos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 35 jogos, sendo 25 deles como titular, marcou 3 gols e também deu outra assistência. Terminou o ano muito bem, né, sendo inclusive jogador titular na sua posição. O Atlético, se eu não me engano, terminou na 9ª colocação. Foi muito bem naquela temporada, acabou sendo negociado, né, com o Grêmio para este ano. Em 2020 também pelo Atlético, na Série A do Campeonato Brasileiro, foi bem em 33 jogos que ele participou, né, dos 38 disponíveis, mas pelo lado direito do campo também, 24 deles sendo titular, 3 gols marcados e outras 5 assistências, né, então ainda melhor do Janderson em 2020 e em relação, por exemplo, aos seus números, tinha uma média de 1,2 finalização por cada jogo, uma média
de 0,4 chutes certos em cada partida e uma participação muito maior, né, durante os seus jogos também, uma média de 32 toques na bola em cada duelo em 2020 na Série A do Brasileirão. Também participou em 2019 pelo Corinthians, 20 partidas, sendo 10 delas como titular, marcou 2 gols, inclusive um contra o Goiás no Serra Dourada, né, um dos primeiros gols dele aí com a camisa, o primeiro gol dele, melhor dizendo, com a camisa do Corinthians. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!